Oiê! E aí, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos falar de utilitarismo, tá? Sabe que nós estamos falando de ética, então eu tô na página 159, capítulo 6 da sua apostila, tá bom? O que é o utilitarismo? Utilitarismo é a corrente filosófica dentro da ética, né? Sabe que a ética é uma disciplina da filosofia que vai estudar, vai verificar como agir bem, né? Lembra a pergunta, o que é o bem? Aquilo que faz numa vida ser boa, o que é o bem? E esses caras chegaram à conclusão de que agir bem aí tem a ver com a utilidade da minha ação. Mas a utilidade da minha ação é não só para mim enquanto indivíduo, mas dentro do grupo ao qual eu pertenço, ok? Então, vamos tentar fazer algumas diferenças com aquilo que nós já aprendemos, por meio de exemplificações bem práticas, para a gente tentar estabelecer aí o que seria agir de acordo com o utilitarismo, tá? Vamos voltar lá para o Platão numa situação prática nos dias de hoje. Então, pense que você está em dúvida entre falar ou não falar a verdade para sua mãe, né? Se você pensa em ser virtuoso, agir de acordo com a virtude, você sabe que para nossa sociedade ser verdadeiro é uma virtude, então sempre falar a verdade. Se você busca, por exemplo, lá no Aristóteles, falar a verdade ou não falar a verdade, você vai, a partir da sua prática, a partir do seu hábito, você vai investigar aquilo que gera felicidade, mas também recorrendo à virtude, portanto, falará a verdade. Se você pensar no Maquiavel, por exemplo, falar a verdade ou não falar a verdade para sua mãe, aí depende muito das circunstâncias, né? Se o objetivo que eu quero alcançar é um objetivo maior, né? E em defesa desse objetivo, esse é um objetivo que eu julgo como bom, eu devo mentir? Então eu minto numa situação em que eu não coloco as pessoas em risco, enfim. Agora, dentro do utilitarismo, a grande questão é assim: haja da maneira em que a sua ação possa trazer a felicidade para o maior número de pessoas possível, tá? Então não é felicidade para você, é a felicidade para o maior número de pessoas possível. E como isso se dá? Bom, primeiro você tem que saber aí o que é a felicidade, né? Como que eu sei o que é a felicidade? Aquilo que as pessoas querem. Quando a gente fala do utilitarismo, principalmente lá no Jeremy Bentham, a gente relaciona a felicidade com maior quantidade com prazer e não com dor, certo? Quando eu posso afastar a dor e trazer prazer, eu estou falando de felicidade. Mas aí, para o maior número de pessoas possível, certo? Imagine que você tá com fome, por exemplo. Você tá na escola e você tá com fome. E aí você fica em dúvida entre furar ou não furar a fila do lanche. Dentro do princípio utilitarista, a questão que se dava assim... A questão seria a seguinte: em qual ação eu vou causar prazer para o maior número de pessoas possível, né? Não furando a fila. Porque você sabe que a fome é um desprazer. E se você sente fome, as outras pessoas também sentem fome. E aí você não pode privilegiar o seu prazer em detrimento das demais pessoas, né? Não pode. Só que isso no Jeremy Bentham é levado assim numa relação de causalidade. De causalidade. É meio que uma lógica matemática que decorre, e aí a gente escolhe aquilo que gera prazer e não dor dentro de uma lógica meio que matemática, num encadeamento meio que matemático, meio que lógico, a partir das relações de causalidade que a minha ação vai promover. Eu sei que eu falei palavras difíceis e eu vou tentar exemplificar. Por exemplo, você sabe que você vive em sociedade. E o fato de você viver em sociedade significa que as suas ações afetam as pessoas.
Então, quando eu for agir, eu tenho que tentar entender como a minha ação vai esbarrar na vida de outras pessoas dentro de um processo lógico e como isso pode gerar felicidade ou infelicidade na vida das pessoas, né? Outro dia nós quebramos um copo aqui, né? Um copo de vidro. E aí, na hora de jogar no lixo, muitas vezes, a gente corre o risco de pegar os cacos de lixo, os cacos de vidro e simplesmente jogar no lixo, certo? Mas aí você não fez o cálculo dessa sua ação dentro do grupo social. E quantas decorrências negativas, ou seja, de menos prazer, essa simples ação pode trazer à vida das pessoas. Imagina esse caco de vidro jogado lá no lixão, dentro do caminhão de lixo, ele entra em contato com um monte de bactérias, né? Imagina que a pessoa que é o profissional responsável pela limpeza da cidade, ele recolhe aquilo, pega na mão e se corta, aquelas bactérias vão para a corrente sanguínea, certo? Vamos imaginar que essa pessoa pode ou morrer ou desenvolver uma doença séria. Essa pessoa tem familiares, né? E esses familiares, eles vão sentir uma dor grande pela perda desse profissional ou até pelo fato dele estar doente, acamado e sofrendo, né? Então, quando eu olho a utilidade da minha ação nesse sentido, o que eu faço? Eu pego uma caixa de papelão, coloco lá dentro os cacos de vidro, né? Envolvo ela, escrevo cuidado, né? Material cortante, vidro, assim por diante. E como consequência lógica da minha ação, eu gero mais prazer, ou seja, mais felicidade do que infelicidade para o maior número de pessoas possível, entende? Aí quando você aplica esse tipo de raciocínio na questão política, por exemplo, a gente tem ali na sua apostila uma frase que eu gostaria que você se ativesse a ela, que é assim, o político, ele deve ter, aquele que está, né, no sistema político, que está à frente, um governante, vamos dizer assim, ele deve ter como objetivo das suas ações a satisfação do povo, tá? A satisfação da galera, do maior número de pessoas possível. Aí eles assim, Bentham determina como justo um ato que maximiza a felicidade de todos os afetados e como injusto o ato que diminui a felicidade ou prazer e, portanto, gera dor naqueles que o afetam. E essa ação, para essa ação seria necessária uma análise matemática, né? Então, uma ação que gera a felicidade do maior número de pessoas seria a ação justa. A ação que não gera felicidade para o maior número de pessoas seria considerada ação injusta, ok? E aí, quando a gente fala do Stuart Mill, a gente tem uma pequena diferença nisso, né? O Mill, ele se baseia nessas teorias, ele também é um utilitarista, ele acredita nesse princípio utilitarista da ação, mas aí o questionamento que ele vai fazer é o seguinte, tá? Então, se eu verifico a felicidade do maior número de pessoas possível na minha ação, certo? Corre o risco de eu ser injusto mesmo assim, porque eu não julgo moralmente se aquilo que faz a felicidade do maior número de pessoas é bom ou ruim. Portanto, é um julgamento moral. Se essa questão é só matemática, a maioria quer isso, então eu farei isso. A grande maioria não quer isso, então eu não farei isso. Mas e a reflexão ética? Porque daí você pode correr o risco de matar minorias, de submeter minorias à tortura, de, em prol de uma maioria, você aceitar pavores na humanidade. Existe uma filósofa chamada Hannah Arendt, né? E ela fala sobre a questão da banalização do mal. E ela investiga um soldado
que estava durante a Segunda Guerra Mundial e ele era responsável por apertar o botão que das câmaras de gás, né, dos campos de concentração nazista. E aí quando perguntaram para ele assim, você matou milhões, ele disse, eu não matei ninguém, eu só cumpri ordens, e essas ordens visavam uma Alemanha mais forte, uma Alemanha mais, né, mais coesa, vamos dizer assim. Esse é o problema que nós estamos tentando apresentar aqui a partir dessa reflexão que o Mill vai fazer na questão de justiça ou injustiça lá no Bentham, que é a seguinte, né? Então, quer dizer, se eu agrado o maior número de pessoas, o maior número de pessoas, por exemplo, na Alemanha são alemães, aí, então eu posso justificar a tortura a judeus, eu posso justificar a tortura a homossexuais, eu posso... Porque se não tá dentro da maioria... Porque aí o discurso, pessoal, que se dá e que é perigoso é o seguinte, em prol da maioria eu vou ferir as minorias, mas aquela minoria, lembra que a gente estudou lá no Immanuel Kant, lembra? Quando eu devo universalizar a minha ação, e ela não deve ser com base no dever, essa universalização, se toda a vida é boa, né? Se toda a vida deve ser protegida, ela deve ser protegida em todo ser singular. Nisso consiste a ética kantiana, na valorização da dignidade humana. Quando você fala da felicidade do maior número de pessoas, você desvaloriza aqueles que estão na minoria, a dignidade humana daqueles que estão na minoria. E aí a reflexão que se dá é o seguinte, né, que o Mill vai fazer com relação a esse conceito de justiça no Jeremy Bentham. Mas e aí? Aí é válido? Aí é válido. Então eu faço lá uma relação matemática daquilo que gera felicidade para o maior número de pessoas, mas e os princípios morais que regem a minha ação? Então vale qualquer coisa para a felicidade do maior número de pessoas, né? Os demais que se virem, né? Esses aí são vagabundo, eles são. Então, o questionamento que o Mill vai trazer é o seguinte: e o bem e o mal da minha ação, né? E o bem ou o mal da minha ação. Mas ainda dentro do princípio utilitarista, você sabe que o Stuart Mill é um filósofo dentro do utilitarismo, e dentro do utilitarismo a ação boa, então, é aquela que gera a felicidade para o maior número de pessoas. Entre furar a fila ou não furar a fila, não furar a fila, porque isso gera felicidade para o maior número de pessoas. Entre seguir a vontade de ficar no sofá e ajudar a família a limpar a casa, porque gera felicidade de um maior número de pessoas, mas aí é importante lembrar das ressalvas políticas que um governante tem que ter seguindo isso nas questões de moralidade, ok? A segunda parte da sua apostila fala sobre a bioética. O que é a bioética? É um campo da ética que vai refletir sobre a manipulação da vida. Então, para lá, lembra que na Segunda Guerra Mundial, todo esse contexto que eu estou dizendo para você, né? Nós tivemos, assim, uma banalização da vida. Algumas coisas foram feitas contra a vida, né? A partir de avanços científicos, e eu estou me referindo aqui às bombas atômicas, por exemplo, que você sabe que vem de um avanço científico, mas foi usado em detrimento da vida humana, ok? Então, depois desse contexto todo, coube a humanidade para pensar, então, nós conseguimos manipular a vida, nós conseguimos manipular a natureza, nós conseguimos dominar sobre a natureza, mas a reflexão que se dá na bioética é a seguinte: até onde nós devemos ir nisso? Vale tudo em prol dos avanços científicos, da genética, ou tem coisas aí que não são legais? Quando você pensa, por exemplo, na clonagem, é um grande avanço científico, né? Mas clonar, por exemplo, um ser humano no laboratório é uma reflexão que vai para a bioética, porque
Até onde... Porque pense você tem uma mãe, você tem um pai, você tem uma família, você tem um mundo aí que te cerca, e esse mundo é de extrema importância para a sua subjetividade. É isso que eu estou querendo dizer. O ser humano não é só um amontoado de células, ele tem uma subjetividade. Como é que fica o ser humano que foi feito a partir de uma clonagem num laboratório? Isso vai, né? Como que faz? Quando você pensa na manipulação de um feto, por exemplo. Ah, então a ciência descobriu lá o lance das células tronco, e aí a gente pode utilizar as células tronco. Aí a reflexão que a bioética vai propor seria mais ou menos assim. Mas até onde um feto é considerado um ser vivo, né, um ser com subjetividade, e até onde vale a pena, para salvar a vida A, eu prejudicar a vida B. Entende? Então, e a gente sabe, né, que hoje em dia é possível você chegar num laboratório e dizer assim, olha, eu quero ter um filho, mas eu quero mudar aí a genética dele, eu quero que ele seja assim, 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 assado. E o cientista vai e pode manipular a vida, assim. Então, quando você fala em bioética, eu espero que tenha ficado claro que é completamente as reflexões que decorrem, principalmente a partir das segundas guerras mundiais, dentro da seguinte linha de raciocínio. Tudo bem, avançamos, a ciência está aí, nós temos um poder grande sobre a natureza, mas até onde ir, até onde não ir, né? O cientista tem que ter muito esse questionamento, porque às vezes, não sei se vocês assistem séries médicas, né? Mas às vezes você manipula uma vida para uma descoberta na área da medicina. E aí até onde isso é legal, né? Até onde é legal você pegar uma teoria que não foi concretizada ainda e testar isso em seres humanos. Até onde é legal testar cosmético em cachorrinhos. Até onde é legal testar, usar ratos que sejam, né, para novas descobertas, para novos avanços na área da ciência, até onde manipular a vida. Ok? Fique bem, beijos, até mais.